Olá, tudo bem? Professora Késia Mendes aqui para mais uma aula de português. A aula de hoje é uma aula muito incrível que vocês votaram lá no Instagram e vocês pediram para ser uma aula sobre interpretação de texto. E cá estamos nós. Não, filha, não arranhe minha perna. Olha que delícia que tá aparecendo aqui para vocês. Eu sou a Florinha. A bunda outra na frente. E essa aqui veio também aparecer no vídeo. Eu sou a Perolinha gorducha 200 quilos. Que delícia. Você que não me segue no Instagram, pois é, rola muita coisa legal no Insta. Vocês dão sugestões de aulas pra gravar. Meu Instagram é @KésiaMendesOficial. Me segue lá, tem sempre uma foto com uma publicação ou uma dica pra gente pensar. Se você quer receber todo o conteúdo dessa aula por e-mail, clica no link que eu deixei aqui embaixo, porque eu preparei esse material em PDF com muitos outros exercícios para você treinar com questões de prova de concurso. Combinado? Então, a aula de hoje, dicas para resolver questões de prova de concurso. Pois é. Vamos lá. Olha só, eu separei a aula de hoje em duas etapas. Nós temos antes da prova e nós temos durante a prova. Então, o que nós temos que fazer antes da prova? Vamos lá. A primeira dica que eu tenho para você é essa aqui, ó. Conheça a banca examinadora, tá? Muito importante, gente. Você precisa conhecer. Vai fazer a tua prova de concurso aí? Qual é a banca que vai aplicar essa prova? A banca examinadora. No Brasil, nós temos várias bancas, eu até separei para vocês aqui, ó. Nós temos, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, né, que é a FCC, temos CESP, que é o Centro de Seleção e Promoção de Eventos aí da Universidade de Brasília, temos também a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, muito conhecida. Cada uma dessas bancas, eu citei essas três, mas existem outras várias aí, que são famosas também. Cada banca tem a sua característica. Então, algumas dessas bancas cobram muito questão de gramática, outras dessas bancas cobram muito figura de linguagem. Você precisa conhecer a banca examinadora aí da tua prova, tá? Então, o primeiro ponto, conhecer a banca. Isso é muito importante. Segundo ponto, segunda dica importantíssima para você se dar bem em provas de concurso, no quesito aí interpretação de texto, é resolver questões de prova dessa banca, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer uma prova de concurso, já saiu o edital, você sabe que a banca examinadora é, por exemplo, o CESP. Então, você vai pegar provas de concursos anteriores do CESP e vai resolver essas provas, tá? Por quê? Quanto mais prova você resolve daquela banca, mais familiarizado com o estilo da banca você fica. E você vai observar que as questões elas mudam, mas o padrão da banca permanece. A banca ela costuma ter um padrão. Então, se na prova ela cobra muito questão de gramática, quanto mais você resolve as provas dessa banca, você vai conseguindo sacar. Eles cobram muito isso aqui, ó. Tem sempre essas pegadinhas voltadas para esse assunto. Então, é necessário resolver questões de provas anteriores para conhecer a banca, para ter a sorte aí, quem sabe, de em alguma prova ter questões parecidas com aquelas que você resolveu em casa aí durante os seus estudos. Combinado? Outra dica muito importante é o seguinte. Olha só, resolveu as questões aí das bancas? Beleza. Essas questões que você está resolvendo, você vai errar. É muito natural que durante lá a resolução da prova, você erre. Então, as questões que você está errando, você vai pegar a gramática e vai pesquisar o conteúdo dessas questões. Se você está errando muito a acentuação, pega a gramática e vai estudar a acentuação. Não, eu estou errando muito figura de linguagem. Então, pega a gramática e vai estudar a figura de linguagem. Por quê? Porque você precisa identificar quais são os seus erros, confere o gabarito da prova e comece a estudar aquilo que você erra muito. Tá? Isso vai facilitar o teu entendimento e vai evitar também que você comece a estudar coisas que talvez você não precise tanto e não sobre tempo para resolver questões e para estudar coisas que realmente você precisa porque você não está muito familiarizado, ok? Então essa dica aqui é muito importante. Você vai pegar as provas antigas, vai resolver essas provas, vai pegar as questões que você errou e vai na gramática estudar essas questões, ok? A quarta dica aqui é uma dica desafiadora, mas ela é muito importante. É ler pelo menos 2 textos de provas de concurso todos os dias para treinar e adquirir velocidade na leitura, tá?
É muito comum que as pessoas que não se dão bem em provas de concurso na área do português não se dão bem porque elas não têm tempo suficiente para ler as questões com calma. De fato, a prova é corrida, né? As provas de concurso, elas são corridas mesmo. Então, você não tem muito tempo para ficar ali em cima do texto, lendo as questões. Porém, se você é uma pessoa que tem hábito de leitura, você vai observar que com o tempo você vai lendo mais rápido, tá? Não é aquela coisa assim que você lê o texto uma vez e não entendeu nada. Não, com o tempo e com a prática você vai lendo e vai ficando mais fácil, combinado? Bom, nós vimos aqui 4 dicas do que fazer antes da prova. Agora eu te darei dicas do que fazer durante, preste atenção. Durante a prova, gente, a primeira dica ela é muito importante. E é uma dica que as pessoas se esquecem, tá? Que é o seguinte, leia primeiro as perguntas, ok? Eu sei que parece sem sentido esse tipo de dica, mas ela é muito importante. Eu trouxe aqui 2 questões que comprovam isso. Isso aqui é um trecho de uma prova, se eu não me engano, uma prova da Receita Federal e a banca acho que é CESP. E o que acontece? Você vai observar que faz sentido o que eu estou dizendo aqui de ler primeiro as perguntas, tá? Porque eu separei 2 questões de provas que eu estava ali vasculhando para trazer para vocês e eu me deparei com isso aqui. Eu não havia lido o texto. Quando eu li as 2 questões, eu consegui responder sem precisar ler o texto. Então é tempo que você economiza quando você lê primeiro a questão, porque você descobre que nem todas as perguntas têm necessidade do texto. Algumas perguntas, obviamente, precisam do texto para serem respondidas, mas não são todas. Olha a questão número 2. Um segmento do texto encontra seu sentido expresso em outros termos em... Trocando em miúdos, vamos interpretar isso aqui, ó. Tá falando o seguinte, aqui esses trechos foram tirados do texto que não está aqui na prova. E a pergunta aqui é a seguinte, qual é a opção que essa parte aqui tem o mesmo significado, o mesmo sentido expresso nessa primeira, ok? Vamos começar de baixo para cima. Epicentro simbólico da história. É igual à convergência analógica da narrativa? Não. Uma coisa é epicentro, outra coisa é convergência. Uma coisa é simbólica, outra coisa é analógica. Então já pode eliminar. Utopia de uma nação democrática. Ideal de um Estado revolucionário. Aqui é nação, aqui é Estado. Aqui é democrático, aqui é revolucionário. Não pertencem ao mesmo significado, ok? Então pode arriscar também. Insubmissão violenta à opressão. Insubmissão, insubordinação. Violenta, determinante. O que violento tem a ver com determinante? Opressão e hierarquia. Aqui, esse sentido não completa, ok? Letra B. 2 grandes símbolos da cultura. 2 principais pilares da nação. Olha só a diferença. Aqui é símbolo, aqui é pilar. Aqui é grande, aqui é principal. Já pode eliminar. Extraordinária vida daquele homem. Excepcional existência daquele indivíduo. Sim, extraordinária, excepcional. Vida, existência daquele homem, daquele indivíduo. Olha como tá fácil, essa aqui tá de graça, essa questão. Você não precisa do texto para responder isso, percebe? E várias vezes isso ocorre em provas de concurso. Olha aqui a terceira questão, um outro exemplo de uma questão que não precisa de texto para ser respondida. Aí conheci o escritor e historiador de sua gente, meu saudoso amigo Alcino Alves Costa. E foi dele que eu ouvi oralmente a história de Zé de Julião. Está no primeiro parágrafo do texto que eu não coloquei aqui. Olha só o que está pedindo aqui. Considerando-se a norma padrão da língua, ao reescrever-se o trecho acima em um único período, o segmento destacado deverá ser antecedido de vírgula e substituído por... Vamos interpretar, hein? Considerando a norma padrão da língua. Ao reescrever-se o trecho acima em um único período, ou seja, aqui nós temos 2 períodos. Tem ponto aqui, ó, esse primeiro período aqui o segundo período, uma outra oração. Então nós temos 2 períodos e ele está pedindo para você escrever transformar isso aqui em um único período, tirar esse ponto aqui, substituir o que está grifado por uma dessas questões aqui, ó, A, B, C, D, E, e colocar uma vírgula no lugar desse ponto. É isso que está sendo pedido. Tá vendo? Não é tão difícil assim.
o que precisa é interpretar o enunciado para conseguir entender o que está sendo pedido. Vamos lá. Eu vou destrinchar para você o significado de algumas dessas questões aqui, porque são importantes para a gente eliminar, né? Vamos ver o que significa perante. Por quê? Perante ao qual, esse ao qual aqui já está errado. Eu já eliminei aqui de vez, mas eu quero te explicar quando é que nós utilizamos perante para você não errar mais. Veja bem. Perante. Perante é uma preposição que significa diante de, na presença de. Então vamos lá substituir. Aí conheci o escritor e historiador de sua gente, meu saudoso amigo Alcino Costa. Na presença de, ouvi oralmente a história de Zé de Adulão. Ó, não faz o menor sentido. Essa não é a resposta correta. Letra B. De cujo. O cujo, ele pega muita gente, hein? Vamos entender por quê? Ó, cuidado com o cujo. O que é cujo, professora? Cujo, gente, é utilizado quando indica posse, tá? Então, para você indicar que algo pertence a alguém, ok? E ele concorda em gênero e número com a palavra seguinte a ele. Tudo bem? Então vamos voltar, vamos substituir. Será que dá ideia de posse aqui? Aí conheci o escritor e historiador de sua gente, meu saudoso amigo Alcino Costa, de cujo ouvi oralmente a história de Zé de Julião. Qual é a ideia de posse que tem aqui? Nenhuma. Aí nós temos aqui também o qual, tá? Esse também não está correto, porque olha só. Aí conheci o escritor e historiador de sua gente, meu saudoso amigo Alcino Alves Costa, o qual ouvi oralmente a história de José de Julião. Frente a quem? Também não faz o menor sentido aqui, ó. Frente a quem ouvi oralmente a história de José de Adulão. Pronome aqui, quem é pronome. Crase não existe antes de pronome, ok? Então, aqui eu já descarto de cara. E aí sobrou o quê? Sobrou de quem? Você ouviu a história. Quem é que contou essa história? Ok? Aí conheci o escritor e historiador de sua gente, meu saudoso amigo Alcino Alves, de quem ouvi oralmente a história de Zé de Julião. Ou seja, foi ele que contou a história para você. No caso aqui do texto, né? Então, opção correta, letra E. Mas olha, o que eu quero te chamar a atenção, eu respondi sem precisar te mostrar o texto, ok? Então fique ligado com essas questões, porque às vezes a gente perde muito tempo na prova desnecessariamente. Combinado? Por hoje é isso, vem mais aula interessante por aí, a gente se encontra, hein? Bom, essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado cada dica. Comenta aqui embaixo para eu saber se você gosta desse tipo de aula e sugira mais aulas também, porque vem muita coisa legal com base nas ideias que vocês têm sugerido aqui no YouTube, combinado? Um beijo grande e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!